Olá a todas, olá a todos. Estamos começando mais uma semana da contagem do Homer, a semana de Hod, a semana da humildade. Para Kabbalah, a humildade ela nasce de uma percepção de que estamos aqui a serviço, de que tudo que nos foi concedido, não é nosso. Nós somos os gestores, os administradores, os maestros, os doutores. Mas não é nosso, né? Nem o corpo físico que nos foi concedido por esse ciclo inteiro e não vai mudar a princípio, né? Vai saber com as tecnologias hoje em dia. Mas o nosso corpo físico ele vai envelhecendo, então é bom a gente cuidar direito dele. Isso é um gesto de humildade, mas também a nossa alma, nós mesmos, a gente é uma extensão de Deus. E a humildade, ela nasce aí, quando a gente tem consciência de que isso não é nosso. A gente está lidando com a nossa alma, a gente é nossa alma, e a gente está lidando com o nosso corpo, com nossas emoções, com nossos pensamentos, com os nossos recursos, mas isso tudo não é nosso. Junto com os nossos talentos, com a nossa inteligência, com a nossa força, com a nossa capacidade, isso nos foi concedido para nesse ciclo a gente poder evoluir e poder, se Deus quiser, ser um fator de soma para o mundo também evoluir. Agora, a humildade ela traz muitas coisas consigo. A gente já vai falar delas. Mas, primeiramente, vamos entender que humildade não é ser menor do que si mesmo. Humildade não é ser menor nem maior do que si mesmo. Nas palavras do Paulo Leminski, isso da gente ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além. Isso é muito interessante. Segundo a Kabbalah, quanto menor a gente se percebe, e isso não tem nada a ver com baixa autoestima, quanto menor a gente se percebe, isso tem a ver com saber que são recursos que nos foram emprestados, que não são nossos. Então, quanto menor a gente se percebe diante do infinito, maior a gente pode ser. E a humildade, nesse sentido, ela não é ser menor nem maior do que a gente, é ser do tamanho que a gente é. Uma coisa interessantíssima da humildade é que a humildade representada por Aharon, ela é complementar à persistência, a nossa capacidade de perdurar, que está ligada à vitória, está ligada a Moisés. E a humildade ela potencializa demais a nossa capacidade de persistir. Pelo seguinte motivo: se a gente entende que a humildade ela está em reconhecer que Deus é a fonte e nós somos a consciência que cuida da expressão dos recursos dessa fonte, no momento em que você entende que a tua resiliência, a tua persistência, a tua busca pela vitória não vem de você, ela vem de Deus, você acabou de aumentar sua capacidade de persistência ao infinito, né? Vamos lá. Hoje a gente começa a semana de Hod, então a gente está começando até o pôr do sol que vem, já anoiteceu aqui, até o pôr do sol que vem a gente trabalha Hesed de Hod, ou seja, o amor na humildade. Se a gente trabalha o amor na humildade, vai ser um dia da gente se perguntar: isso que eu estou chamando de humildade, quando eu sou isso que eu chamo de humilde, como é que eu me sinto? Porque se quando eu for humilde eu ficar muito assoberbado, eu ficar me achando, então já não é exatamente humildade. Se quando eu for humilde eu ficar culpado ou sentir que não foi verdadeiro, que eu ofereci algo para os outros que na verdade não foi verdadeiro, eu me senti mal com aquilo, isso também não é humildade.
E, sobretudo, se estiver vindo de um lugar de baixa autoestima, não é humildade. A humildade vem de um lugar em que a pessoa sabe o seu tamanho, nem maior, nem menor. A pessoa tem amor por si mesma, como ela é, até porque ela se reconhece como criatura, com os recursos, com todos os recursos que foram oferecidos por Deus para prosperar. Então, o nosso principal trabalho, num dia em que a gente trabalha Hesed de Hod, é a gente prestar atenção a isso que a gente chama de humildade e perceber se isso nos leva para um lugar de alegria, de crescimento, para um lugar amoroso ou não. Porque se não estiver levando para esse lugar de positividade, de autoaceitação, de alegria, aí não é humildade. Aí pode ser ego. Como está o ego espiritual, né? O cara quer ser o mais humilde de todos os humildes. Aí já não é exatamente humildade, né? Aí já é um serviço ao ego de querer parecer humilde. Ou quando a pessoa tem baixa autoestima, isso não é humildade. Ou quando a pessoa se deixa invadir achando que isso é um caminho para a humildade. Não, não é. A humildade não é ser maior nem menor do que a gente é. Porém, sendo humilde, sendo pequeno perante o infinito, a gente pode transcender, ou seja, ser maior que nós mesmos. Vamos para os nossos exercícios. Primeiro exercício de Hesed de Hod em relação a Deus é reconhecer o tamanho, não só o tamanho físico, mas o tamanho, o esplendor, a eternidade de Deus e nós, né? Essa encarnação como um evento temporal nisso tudo, que é único, mas que é pequeno com relação ao todo. Por outro lado, é imenso em profundidade. Então, se você puder se perceber pequeno perante Deus, você provavelmente vai conectar com um sentimento muito ligado à humildade, que é a gratidão. E depois da gratidão vem a fartura. Vamos lá, exercício da nossa humildade, do amor na nossa humildade com relação aos outros. É esse exercício que eu falei. Quando você for humilde com os outros, ou quando você estiver procurando o que é humildade na relação com os outros, se você sair com um sentimento de culpa, de que se deixou invadir, um sentimento mais triste, é porque você ainda não calibrou direito. Se você sair com um sentimento de como eu sou incrível, como eu sou legal, talvez você já tenha começado a calibrar direito, mas o ego ainda está muito inflado. Quando a gente consegue realmente ser humilde com os outros, a gente sai pleno e feliz. É isso que a gente busca, mais do que a felicidade, é a integridade. A integridade, ela está muito ligada à humildade. Finalmente, com relação a nós mesmos. Vamos lembrar o seguinte: se a humildade está muito ligada a ser do tamanho que a gente é através da humildade que a gente também vai ter uma visão objetiva sobre a realidade, sobre nós mesmos, e até para se aproximar de Deus. Por quê? Porque a gente vai estar se percebendo no tamanho certo, únicos, com uma alma eterna, ao mesmo tempo finitos, limitados, de uma certa maneira toscos. Quase todos nós temos nossas tosquices, né? Nossas precariedades. Então, com relação a nós mesmos, se a gente conseguir perceber se a gente está sendo muito autocondescendente com as nossas precariedades, é sinal de humildade a gente trabalhar isso. Se a gente sentir que a gente está sendo tão duro com a gente nas nossas precariedades e que a gente fica constantemente culpado, a gente também precisa regular isso. Então, para um lado, abrir mão da culpa e investir essa energia na vida é um sinal, né? É um belo exercício de Hesed de Hod. Por outro lado, se a gente, no outro lado da humildade, a gente está confundindo isso
com ser muito autocondescendente, com ser autoindulgente. A gente também precisa equilibrar isso, porque isso é um belo exercício de humildade, um belo exercício de Hesed, de Hod. Uma ótima semana de Hod a todos. Nos vemos amanhã. Dia 15 está chegando, já é nessa semana, nessa quinta-feira, 6h30, aula aberta. Quem quiser se inscreve no cabalaemportugues.com ou no link da bio. O link também está na descrição do vídeo. E se você estiver assistindo isso no YouTube, lembra de se inscrever no canal, de compartilhar com os amigos. Bom, se você também não estiver assistindo no YouTube, também pode fazer isso. Tudo de bom, até amanhã e até lá, Shalom! No dia 15 de maio, quinta-feira, 18h30, nós vamos fazer uma celebração, uma aula aberta de Lag BaOmer. Se você quiser participar com a gente, você pode se inscrever gratuitamente no site cabalaemportugues.com.